Graças a Deus, é mais uma quinta de esperança. E aqui estamos, reunidos para adorar o Senhor, engrandecer o nome dEle e aprender dEle tudo o que Ele tem para nossas vidas. Deus, Ele tem cuidado de nós, Ele tem suprido as nossas vidas, o Senhor tem trilhado o nosso caminho, o Senhor tem sido fiel, ainda que nós não merecemos, Ele tem cuidado de cada detalhe da nossa vida. O irmão falou muito aqui no texto sobre fé. E como está a sua fé? Você pode dizer nessa noite: ah, irmã, minha fé está tão pequena, mas a palavra de Deus diz que a fé, ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, ela pode remover o monte. Então não importa se sua fé é grande ou pequena, o que importa é que você tem fé, e através da sua fé, Deus opera milagres. Aleluia! E eu quero falar de um texto hoje que está em Êxodo, capítulo 14, verso 15. Você que pode, abre a sua Bíblia, em Êxodo 14, 15. Se você pudesse colocar de pé, para nós lermos a palavra do Senhor. Êxodo, capítulo 14, verso 15. Aleluia. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Vou repetir mais uma vez. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, estamos aqui reunidos na Tua presença, Senhor, porque Te amamos, porque Te adoramos, Senhor. E sabemos que a Tua palavra, Senhor, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Senhor. Queremos ouvir, Senhor, a Tua voz, viver na Tua direção, Senhor, praticar tudo que o Senhor quer, Pai, para sermos bem-sucedidos nessa terra. Deus, que nossos corações estejam abertos e os nossos ouvidos atentos, Senhor, para a direção que o Senhor quer trazer para cada um de nós nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Aleluia. Fé e obediência muda todo um cenário. Fé e obediência muda todo um cenário. E nós precisamos nos posicionar diante da direção que Deus nos dá. Às vezes encontramos algumas situações, algumas pessoas, e elas dizem assim: mas eu estou orando, já faz tanto tempo que eu estou orando. Mas existe tempo que não é mais momento de orar. É momento de se posicionar. É momento de ter atitude. É momento de tomar decisões. E esse texto falou muito comigo, porque nós ficamos orando anos e anos por alguma situação. Quando muitas das vezes já oramos, agora nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos ter atitude e tomar decisão. O contexto ele fala, né? Vou voltando lá no livro do Êxodo, no capítulo 3. Deus tem um encontro com Moisés. Moisés está apacentando o rebanho do seu sogro. E quando Moisés está apacentando o rebanho, Moisés se depara com uma sarça ardente, um fogo que não se consumia. Moisés agora decide chegar, ele toma uma decisão de ir até mais próximo para ver o que acontecia. E quando ele chega mais perto, o Senhor fala com ele. O Senhor traz uma promessa para ele. O Senhor o levanta ali naquele momento como libertador do povo de Israel. O povo estava sofrendo por aproximadamente, vivendo ali no Egito,
em torno de 430 anos. Não foi todo esse tempo de sofrimento, porque enquanto José estava com eles, enquanto José era vivo, a vida deles era abençoada ali no Egito. Mas após a partida de José, se levanta outro faraó, o qual não conhecia a história de José, e começa a massacrar, a sacrificar o povo israelita, com medo do povo, com o crescimento do povo. Mas mal sabia Faraó que o povo de Deus, quanto mais passa luta, quanto mais passa prova, quanto mais peleja, mais ele cresce, mais ele se desenvolve na presença do Senhor. E assim o Faraó, achando que iria sacrificá-los, iria fazê-los como escravo, eles iam abandonar a Deus. Mas o povo de Deus não nega a sua fé. E aí o Senhor o convida a Moisés e diz para ele, você vai libertar o meu povo da mão de Faraó. Moisés teme. O medo vem sobre Moisés. E Deus diz a ele, você vai dizer todas as palavras que eu te mandar. Porque existe uma promessa. Eu ouvi o clamor do meu povo. Eu vi o sofrimento do meu povo. Em Êxodo 3 o Senhor fala, eu me atentei para a aflição do meu povo, decidi descer e livrá-los da mão do Egito. O Senhor ouviu a tua oração, o Senhor viu a tua aflição e decidiu te livrar desta aflição. E ele disse, você vai lá, Moisés, fala tudo que eu estou te ordenando. Moisés foi e falou. E o Senhor ainda disse, eu vou endurecer o coração de Faraó. Na verdade, ele já tinha um coração duro. Porque quando ele decide escravizar o povo de Deus, isso é uma dureza de coração. E o Senhor só agravou um pouquinho mais para que o nome dele fosse glorificado. Moisés vem, traz todo o recado, Faraó não ouve, Deus envia as 10 pragas, como nós já conhecemos. E aí Faraó decide deixar o povo ir adorar o Senhor. E o povo sai para adorar o Senhor. E sai melhor do que entraram, porque o Senhor disse, peça despojo, ouro, prata, vestes, peçam. E eles pediram e saíram cheios de coisas. Mas quando eles saíram, Faraó pensou, o que fizemos? Faraó se arrependeu e decidiu persegui-los e decidiu ir atrás. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Fé e obediência muda todo um cenário. Quero falar com vocês alguns pontos sobre esse versículo. Primeiro deles, disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Como eu disse, existe momento que não é oração. Você já orou, você já pediu. E agora o Senhor diz para Moisés, ei Moisés, por que você está clamando a mim? Por que você está pedindo a minha ajuda? Por que você está pedindo o meu socorro? Eu já não fiz a promessa? Eu já não disse o caminho que vocês iriam trilhar? Eu já não enviei a resposta a vocês? Por que você está clamando a mim, Moisés? Deus faz uma pergunta a ele, por que você está clamando? Eu não fiz a promessa, não disse lá atrás que eu libertaria o meu povo, que eu ouvi a aflição do meu povo e os levaria para uma terra plana, uma terra boa, uma terra que mana leite e mel. Eu não fiz a promessa? Eu não conduzi vocês todo esse tempo no meio do caminho? E por que você está clamando? Por que você está pedindo a minha ajuda? O povo de Deus caminha no deserto, o povo de Deus chega diante de uma situação e se vê encurralado, se vê cercado. Quando eles olham atrás, Faraó e os seus cavalos estão os perseguindo. Atrás está o inimigo. Na frente deles está um grande mar, do lado montanhas. Faraó bem sabia pelo caminho, porque o Senhor é estrategista.
O Senhor estava conduzindo eles por um caminho, agora o Senhor mandou ir para outro. E Faraó pensou, eles estão perdidos, eles estão desorientados, porque eles agora estão encurralados, é hora de chegarmos e alcançarmos a nossa presa. É assim que nos encontramos às vezes. Nos encurralados. Olhamos para um lado é montanha, olhamos para outro é o mar, e atrás o inimigo vindo. Humanamente falando, impossível. Para onde eu vou? Qual caminho seguir? O que fazer agora? Humanamente falando, impossível. Eu preciso pedir a ajuda do Senhor. O Senhor diz, ei, não é momento de clamar. Você já clamou, já dei o caminho, já dei a resposta, já liberei a promessa. Sabe o que é momento agora? De colocar a sua fé em ação. É momento agora de acreditar no que eu liberei para você. É momento agora de saber que eu sou Deus. E o que eu falei está falado. Porque eu não sou homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia! Esse é o nosso Deus. É hora de exercitar a nossa fé. E acreditar no que Deus prometeu. O que Deus falou para você lá atrás? Qual foi a promessa que Deus te fez? Deus disse que mudaria o seu casamento? Ele é fiel para cumprir. Só que agora não é mais hora de orar. Muda o meu casamento. É hora de se posicionar dentro desse casamento. Qual a promessa que o Senhor te fez? Que seus filhos estariam na presença dEle? Você já orou? Agora não é mais hora de orar. É hora de se posicionar e amar esses filhos. Fazer a diferença dentro da sua casa. Tem momento que é posicionamento. Outro dia uma irmã disse para mim, ora para mim. Qual o motivo para eu participar de tal evento? Eu disse, irmã, não é hora de orar. Isso é bênção. É hora de tomar atitude e ir participar. É hora de tomar posição e tomar posse do que Deus te prometeu. O que Deus te prometeu, que você seria um adorador na casa dEle. Se posicione, se apresente, diga que eu sou um adorador do Senhor. O Senhor me escolheu, é esse meu chamado. Eis-me aqui para cumprir o chamado que Deus quer. O que Deus diz que você seria um pregador da palavra dEle. Já orou, Deus falou lá atrás. Não é hora de continuar orando, é hora de se posicionar, estudar, se preparar e dizer, eis-me aqui, Senhor, pronto para levar a tua palavra. Aleluia. É tempo de se posicionar. É tempo de alcançar a promessa do Senhor. Deus já disse, Deus já falou, Deus já liberou para você. Lá atrás, quando Ele disse, talvez você estava reunido em algum lugar, como em 2004, eu estava adorando ao Senhor, na presença do Senhor. E a empresa tinha dito que iria mudar, vir para Campinas. E se nós viríamos ou não. Meu esposo nessa época não servia ao Senhor. E ele disse, nós vamos ou não vamos? Eu disse a ele, eu vou orar. Orei ao Senhor. Coloquei diante do Senhor e disse, olha, nós precisamos dizer um sim ou um não para a empresa. Mas agora, eu vou adorar o teu nome. Já orei ao Senhor, agora eu preciso de uma resposta. E estava assim no momento como vocês, adorando ao Senhor, ouvindo a palavra do Senhor. E o pregador naquela noite, olhou para mim aonde eu estava, apontou para mim e disse, ei irmã, vai, porque Deus manda dizer para você, que Ele será com vocês, pode ir, porque Deus é com vocês. Esse é o nosso Deus. Estava acomodada,
Eu estava vivendo num bairro, junto com a minha família, todos os meus parentes estavam ali, eu nasci ali, eu vivia ali, não conhecia Campinas, nunca tinha vindo para cá, nunca. Mas Deus disse, vai. Cheguei em casa, falei para o meu esposo, pode dizer que nós vamos. Ele disse, quem falou? Falei, Deus falou. Ele preencheu o papel e viemos. Deus disse que aqui Ele teria coisas novas para nós. Ei, Deus disse para você que tem um caminho novo, tem uma nova história, tem uma nova vida para você. Se Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Viemos, bateu medo, bateu a insegurança. Tiveram momentos que eu me vi encurralada, como o povo se viu aqui, eu me vi. Estava longe da minha família, estava longe da minha congregação, onde eu congregava, estava longe dos amigos, não conhecia ninguém. Momentos de eu chegar assim, me trancar no banheiro e chorar, porque eu queria voltar, mas retroceder nunca pode ser uma opção, voltar atrás não pode ser uma opção. E eu chorava no banheiro, para que meus filhos não vissem. Um dia meu marido chegou e falou, o que está acontecendo? Os 3 chorando? Vamos embora. Eu peço a conta agora e vamos embora. Falei, não, calma aí. Deus disse que aqui é o nosso lugar. Nós vamos aguentar firme. Nós vamos exercitar a nossa fé. Há uma promessa, há um propósito de Deus aqui em Campinas. E nós vamos abrir o nosso coração e receber esse propósito, tudo que Deus tem para nós. Já orou? Se posicione. Abra o coração para aquilo que Deus tem. Ele prometeu para esse povo. Eu disse, Moisés, não é hora de clamar. Moisés, não é hora de pedir ajuda. É hora de acreditar. O que eu falei lá atrás. Que vocês alcançariam uma terra boa, que mana leite e mel. A promessa está logo ali. É só se posicionar. Então, eu não sei. O que tem te encurralado? Qual tem sido a sua situação? Você está olhando e é impossível, Senhor, vencer isso. Olha o tamanho desse mar. Olha o inimigo que vem atrás furioso para nos alcançar. O povo até pensou em desistir. Falaram para Moisés, queremos voltar. Antes tivéssemos ficado lá. Para morrer no Egito, era por falta de sepulcro. Nós estamos sentindo falta da cebola do Egito, do pepino. Eles estavam já se acostumando com o estado de escravidão. Estavam se esquecendo da promessa que Deus fez. Não se esqueça da promessa que Deus fez. Se Ele falou, Ele é fiel para cumprir. Não se esqueça. O que Deus falou, Ele cumprirá. Se posicione diante disso. Tome posse diante disso. Se Deus diz que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Se Deus diz que Ele vai mudar, Ele vai mudar. Se Deus diz que Ele tem um caminho novo, Ele tem. Abra o coração, confia nos planos e no propósito de Deus. Nas promessas do Senhor. Deus cumprirá. Quando você se sentir encurralado, cercado por todos os lados, lembre-se das promessas de Deus. As promessas de Deus nos faz avançar. As promessas de Deus nos traz segurança. As promessas de Deus nos traz confiança. As promessas de Deus nos traz força. As promessas de Deus nos mantêm de pé. Lembre-se das promessas de Deus. Quando se vê encurralado, lembre-se das promessas de Deus. Quando se vê numa situação difícil, lembre-se das promessas de Deus. Traga à memória as promessas de Deus para o teu coração. E se posicione. Deus quer fazer a parte dele. Se posicione para fazer a sua. Deus diz, o milagre já está aí. Deus diz, as bênçãos seguirão os que creem.
elas correrão atrás de nós, já estão liberadas para nós. Lembre-se das promessas de Deus. Se Ele falou que vai salvar, Ele vai. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Se Ele falou que vai salvar, Ele vai. Se Ele falou que vai curar, Ele vai. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele o chamou para uma grande obra, Ele vai realizar. Ele vai. Se Ele diz que vai restaurar o seu casamento, Ele vai. Lembre-se das promessas de Deus. Fé e obediência muda todo um cenário. Aleluia. Mais um ponto. Diga ao povo de Israel que marche. Dá glória a Deus enquanto eu tomo água. O mar só se abriu quando o povo avançou. Não é tempo de desistir. Não é tempo de olhar para trás. Quando eu vim, 2004, sem conhecer ninguém, longe da minha família, longe da minha congregação, o que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Tiveram momentos que eu pensei em voltar, eu pensei em desistir, eu tinha saudade dos meus familiares, eu tinha saudade da minha igreja, eu tinha saudade da minha cidade. Mas desistir nunca pode ser uma opção. Retroceder, olhar para trás, não é a melhor opção. Hoje, quando eu volto para lá, quando eu os visito, eu falo: Deus, obrigada, porque eu tive fé para acreditar no que o Senhor tinha para fazer conosco em Campinas. Obrigada, Senhor, porque eu abri o coração e fui obediente para aquilo que o Senhor tinha para minha família. Quando obedecemos, Deus muda todo um cenário. Eu olho para lá e digo: é só para passear mesmo. Porque o que Deus fez e tem feito na minha vida, neste lugar, é muito grande. É muito grande, porque Ele mudou todo o cenário da minha vida. Em 2004, quando nós viemos, como eu disse a vocês, meu marido não tinha aceitado Jesus ainda. Quando nós tínhamos que preencher a ficha dizendo se viríamos ou não. Acho que durou em torno de uns 3 meses para a empresa trazer a nossa mudança. E nesse meio tempo, o Senhor salvou o meu marido lá. Nós morando lá onde congregávamos, Ele aceitou Jesus lá. Foi tudo tão rápido, que não deu tempo de batizar ele lá. Nós viemos com carta de lá para a igreja daqui, e ele foi batizado aqui em Sumaré. Se eu tivesse desistido, se eu tivesse voltado atrás, Deus muda todo o cenário. A luta ia ser maior. Lá existiam as amizades, lá existia o bar de frente à minha casa, aonde todo fim de semana era o lugar preferido dele. Fé e obediência muda todo um cenário. Não é tempo de desistir. Só vive as promessas aquele que suporta o processo. Só vive as promessas de Deus aquele que suporta o deserto, aquele que passa as provas, aquele que aguenta a luta. Logo depois do deserto, tem terra boa. Depois do deserto tem promessa. Depois do deserto tem bênção.
Depois do deserto tem uma terra que mana leite e mel. Depois do deserto tem as bênçãos do Senhor. Logo depois do deserto. Siga adiante. Não desista. Não desanime. Sabe, um soldado ferido, machucado, doendo, mas olhando para o alvo, sabendo que há uma missão, há um propósito para ele cumprir, e ele mesmo ferido, ele vai até o final para cumprir a sua missão. Mesmo ferido, vai adiante, prossiga, não olhe para trás. Olhar para trás é virar uma estátua de sal. Olhar para trás é desistir da promessa. Olhar para trás é não acreditar no caminho que Deus tem para a sua vida. Olhar para trás é desistir do chamado que Deus tem para você. Não olhe para trás, prossiga. Filipenses 3,14. Paulo pagou um preço, sofreu, foi humilhado, encarcerado, chicoteado, mas ele diz assim: eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu prossigo para o alvo, eu sei onde eu quero chegar, eu sei o que Deus me prometeu, eu sei para onde vou. Não importa as feridas, não importa a dor, não importa o deserto, não importa a prova, eu vou avançar, eu vou avançar. Aleluia! Não desista. Precisamos prosseguir para o alvo. É de lá, é de lá, é de lá que vem o nosso socorro. É de lá que vem o nosso socorro. Não desista do seu ministério. Não desista do seu chamado. Não desista do seu casamento. Não desista dos seus filhos. Não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus projetos. Não desista. Ele diz: ei, Moisés, não é hora de clamar. É hora de dizer para o povo prosseguir. Olha, Moisés, agora é uma instrução. Pega o teu bordão. Aleluia, imagina isso. Imagina. Pega o teu bordão, estenda as tuas mãos. Ei, é hora de tomar posse. É hora de exercer a sua fé. É hora de tomar posse. É hora de autoridade. Ei, Moisés, não é hora de orar não. É hora de levantar as mãos. E a hora que você levantar as mãos, Moisés, o milagre vai acontecer. A promessa se cumprirá. A bênção chegará. Ei, posicione agora. É hora de autoridade, Moisés. Estenda as tuas mãos e o mar vai se abrir. Ei, eu quero dizer para você: estenda as tuas mãos. Toma posse nessa noite. Toma posse. A autoridade está sobre você agora. E o mar vai se abrir. E o mar vai se abrir. E o mar vai se abrir. Aleluia. Oh, grande Deus! Oh, grande Deus! Foi um dos maiores espetáculos, milagre no Antigo Testamento. Até a TV Record colocou isso, parou o Brasil para ver o mar se abrir. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Não olhe para o mar. Não olhe para as montanhas. Não olhe para Faraó e o seu exército. Olhe para o Senhor que te prometeu. Olhe para Deus que diz que vai fazer. Olhe para Ele que já disse para você: a promessa é tua, toma posse. A promessa está com você, toma posse em nome de Jesus. Aleluia. Deus te convida nessa noite. Conclusão para nós. Deus te convida nessa noite. Se posicione.
Se posicione. Se posicione. Não tenha medo. Coloque a sua fé em ação. Prossiga. Não pare. Não olhe para trás. O mar vai se abrir e você chegará do outro lado e desfrutará das promessas de Deus. Você pode dizer um amém por isso? Você pode dizer: eu recebo, eu acredito, eu tomo posse em nome de Jesus. Oh, aleluia! Esse é o nosso Deus. Não desista. Não tenha medo. É Ele que guia. É Ele que conduz. Só se posicione. Tenha fé. Tenha coragem. Lembre-se das promessas que Deus te fez. Lembre-se das promessas que Deus te fez. E logo depois que passar o mar, tomar posse, louve, adore e cante ao Senhor e exalte ao Deus do céu. Foi assim que eles fizeram. Após a travessia, adoraram, louvaram, bendizeram e agradeceram ao Senhor. Em nome de Jesus, toma posse nessa noite. Receba a bênção na sua vida. Receba a bênção para a tua casa. Receba a bênção para a tua família. Receba a bênção no teu ministério. Toma posse, receba a bênção das promessas de Deus. Comece a desfrutar dela nessa noite em nome de Jesus. Aleluia! Se coloque de pé. Vamos orar ao Senhor. Aleluia! Vamos agradecer ao Senhor por essa presença maravilhosa. Feche seus olhos, dê a mão para o seu irmão. Aleluia! Agradeça ao Senhor. Aleluia! Dê a mão para o seu irmão aí. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos pela tua presença gloriosa em nosso meio, Senhor. Nós te louvamos pelo teu cuidado para conosco, Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor passa conosco em toda situação, Pai. Nós te louvamos porque as tuas promessas já estão liberadas para nós, Senhor. Nós te louvamos porque tu és Deus da nossa vida e não há outro como o Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Continue conosco. Continue ministrando sobre a nossa vida. Continue ministrando sobre a nossa casa. Continue ministrando sobre a nossa família. Continue ministrando sobre o nosso ministério. Continue ministrando, Senhor. Ó Deus, nós te louvamos. Obrigada, Senhor. Leva-nos em paz. Leva-nos em segurança e que essa bênção permaneça conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Está encerrado em nome de Jesus.